Graças a Deus, meu marido foi achando mais e mais homens na cidade de Canidé. E um foi o radiolista Jorge Hércules. O pastor Bruce batia na porta dele toda semana, chamando ele para estudar a Bíblia. E ele inventava cada desculpa para não estudar a Bíblia. Mas graças a Deus, levou 10 anos do meu marido fielmente bater na porta dele, convidando ele a estudar a Bíblia. E Deus salvou ele. E ele hoje é um pastor, pregando a palavra de Deus para uma igreja crescendo e fazendo discípulos para o Senhor Jesus Cristo. Outro foi, Deus abriu espaço para o pastor Bruce pregar e ensinar inglês no Colégio Senec, na cidade de Canidé. E a diretora pediu que ele fosse dar uma mensagem para os jovens. E dentro desse colégio tinha um rapaz chamado Zezinho. E mais tarde, o pai do Zezinho caiu quando ele estava trabalhando na igreja católica e quebrou a perna. E o meu marido levou mantimento para a casa dele e visitou ele, orou com ele, leu a Bíblia com ele. E nesse momento, Zezinho estava na casa do pai e viu o pastor Bruce. E um dia ele levou a sua esposa lá para a nossa igreja. E Deus, com a sua palavra, penetrou no coração do Zezinho e da Ivonete. E eles creram no Senhor Jesus Cristo e se arrependeram dos seus pecados. E Deus transformou a vida deles. E usaram eles como servos do Senhor. O pastor Bruce não somente evangelizou Zezinho, mas ele discipulou-lo nas doutrinas da palavra de Deus e preparou ele para ser o futuro pastor daquela igreja, junto com Jorge Hércules e outro homem da igreja, Anastácio. Então nós podíamos sair de Canidé e ir para outra cidade em Ceará chamada Caucaia, que é vizinho a Fortaleza. Assim, a igreja de Jesus Cristo foi crescendo da forma que Deus planejou e ensinando publicamente, de casa em casa, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos em Canidé com só 5 filhos e saímos bem abençoados com 10 filhos. Graças a Deus, cada um servindo ao Senhor. E quando fomos para Caucaia, então, fomos só com 8, que 2 filhos já estavam casados. E todo dia a gente recebia leite no portão, leite de gado. E sempre era um filho que corria para pegar o leite. Mas um dia, o pastor Bruce foi para o portão receber o leite. E era seu Luiz que estava entregando o leite. Nesse dia, seu Luiz perguntou, pastor Bruce, é verdade aquela história de Adão? Eu perguntei meu padre e ele disse que não é verdade. Pastor Bruce respondeu seu Luiz, dizendo, se o senhor quiser saber a verdade, eu tenho prazer em sentar com o senhor e abrir a Bíblia e ler e estudar a Bíblia com você na sua casa. Então, seu Luiz voltou para casa e disse para a esposa dele, aquele homem rico diz que ele vem para nossa casa, mas homem rico não vem para casa de pobre não. Mas no dia que era marcado para pastor Bruce ir, ele apareceu na casa. E o seu Luiz não estava em casa, ele estava lá no curral, junto com as vacas. Então lá vai pastor Bruce à procura dele. Mais tarde, levou uns 4 anos quase, de estudo bíblico toda semana, pastor Bruce ensinando seu Luiz na sua casa.
para que Deus abrir o coração desse homem e mostrar a ele seu pecado e trazer ele ao arrependimento do seu pecado e à fé genuína em Cristo Jesus. E mais tarde, no dia do seu batismo, ele deu testemunho. Eu era como uma ovelha perdida e o bom pastor precisava ir até o campo me buscar. Mas o pastor Bruce foi bem paciente e tinha com prazer ir nas casas desses homens para ensiná-los a palavra de Deus e discipulá-los como Jesus mandou. Então, um dia o pastor Bruce recebeu uma telefonema do pastor Zezinho lá de Canidé e ele disse: Pastor Bruce, o senhor vai embora lá de Calcaia e como o senhor me discipulou e me preparou para ser o pastor dessa igreja em Canidé, eu ensinei o Felipe. E a igreja aqui está dizendo que eu posso ir para Calcaia e ficar no seu lugar enquanto o senhor viaja e o Felipe vai ficar como pastor aqui em Canidé. Isso trouxe muita alegria para nós, saber como pastor Bruce havia treinado o Zezinho, então Zezinho treinou o Felipe. E hoje pastor Felipe é um homem fiel, continuando pregando a palavra de Deus na cidade de Canidé. E pastor Zezinho é um fiel pastor, pregando a palavra de Deus na igreja bíblica de Calcaia. E seu Luiz é um dos líderes lá que ajuda também na pregação da palavra de Deus em Calcaia. Então nós saímos de Calcaia e fomos até Salvador, Bahia, no bairro de Itapuã. E Itapuã é cheia de pessoas, mas nem todo mundo está interessado no Evangelho verdadeiro. Não faltava igreja em Itapuã, mas o que faltava era o Evangelho pregado da forma que a verdade da palavra de Deus ensina. Então tem sido uma bênção poder trabalhar junto com o pastor Marcos Feitosa e a dona Renata e o Gerlan e a Ritinha e as suas famílias. E louvamos a Deus pelas portas abertas que Deus tem trazido famílias dessas igrejas que não pregam o Evangelho para nós, para estudar a Bíblia conosco, e como eles têm sido fiéis, esses casais, e é bonito vê-los tendo filhos e querendo criar seus filhos na palavra do Senhor. Às vezes não vem ninguém e às vezes vem poucas pessoas. Mesmo assim, meu marido é fiel em pregar a palavra de Deus e de porta em porta, pregando e chamando pessoas para estudar a Bíblia em casa e assim discipulá-los como Jesus Cristo mandou fazer. Vocês têm ouvido a história como Deus formou esse meninozinho em um missionário. Agora a minha pergunta é: o que foi que Deus fez para poder fazer esse menino um missionário? Se lembra? Acontecimentos na sua vida não foi para a glória dele, e sim foi para a glória de Deus, mostrando a seriedade que o Bruce tinha para com a palavra da verdade do Evangelho. Então nós vimos como Deus usou o pai e a mãe do pastor Bruce, desde ele pequeno, a ensiná-lo as sagradas letras que podem tornar alguém
sábio para a salvação. Pode ser um missionário se não é salvo? Não pode. Então essa foi uma das principais bênçãos que Deus fez na vida do Bruce. Cedo na sua vida, seus pais ensinando-lo todo dia a palavra de Deus, ele chegou a crer no Senhor Jesus Cristo pela graça de Deus. O seu pai falou com Bruce com a idade de 12 anos, dando aquele encorajamento de ler a Bíblia em um ano, todos os anos. E assim começou um bom hábito para o Bruce. Todos esses anos ele tem lido a Bíblia todos os anos. E pode ser um missionário se não lê a palavra de Deus e não conhece a palavra da verdade. Pode não. Aqui é um grande aviso e sério. Muito triste esse aviso aqui em 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Rejeitaram amar a verdade para ser salvos. É por isso que Deus lhes envia a atuação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Porque Deus fez com que eles creem na mentira? Porque eles não amaram a verdade, rejeitaram amar a verdade. Graças a Deus que Bruce Nichols, meu precioso marido, ama a verdade. E se lembra, esse é um dos versículos que ele gosta muito. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E você está lendo a Bíblia? Não. Você está obedecendo a palavra de Deus e se preparando para falar a palavra de Deus para outra pessoa e fazer discípulos de Jesus Cristo como Ele mandou? Nós oramos que essa história do pastor Bruce lhe encoraja a examinar a sua vida e se preparar para ser um discípulo de Jesus Cristo e fazer mais discípulos para Jesus Cristo, ensinando-los a toda a palavra da verdade. E se lembrem de Salmo 119, 142. A tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. A verdade existe, está escrito aqui na palavra e nós precisamos tê-la como padrão sobre todas as áreas da nossa vida. Deus vos abençoe.